Sejam bem-vindos ao nosso módulo da nossa rede social. Nesse módulo a gente vai continuar construindo a nossa base sólida de fundamentos e a gente vai introduzir aí também o conceito de multiusuários, onde cada usuário consegue vir, se cadastrar, criar sua própria senha, sua conta, ter suas próprias informações e outros usuários também podem vir fazer o mesmo. Então, o que a gente vai estar aprendendo nesse módulo? Nesse módulo a gente vai estar construindo aí nossa rede social, ok? Carinhosamente apelidada aí de No Code Books, sem muita criatividade aí, a gente vai ter provavelmente muitos aplicativos aí com No Code na frente como nome. Como eu comentei, a gente vai ter aí um aplicativo multi-usuários, onde cada usuário pode vir, criar sua senha, fazer seu cadastro, ter seus próprios itens que ele vai estar adicionando e outros usuários podem vir fazer o mesmo. A gente também vai estar aprofundando nosso conhecimento sobre listas e buscas. E aí aqui a gente vai fazer um comparativo dos dois, saber quando utilizar um, o que é outro e quando utilizar. E para isso a gente já vai começar a arranhar a superfície de uma modelagem de banco de dados nesse nosso módulo. Os nossos primeiros conceitos, entender usos de caso e quando fazer de tal forma, quando fazer de outra forma. A gente também vai estar olhando sobre filtros, para a gente fazer uma filtragem nos nossos grupos repetidores para trazer as informações que a gente quer conforme esses filtros. E a gente também vai começar a olhar sobre regras de privacidade, algo extremamente importante que a gente precisa estar construindo nosso aplicativo desde o início, tendo em vista as nossas regras de privacidade. Dando uma rápida olhada aqui no nosso app, o que a gente vai construir, para já ter um gostinho do que a gente vai estar desenvolvendo. A gente vai ter aqui um simples formulário de login, bem minimalista nesse momento, para a gente focar aí nas nossas lógicas de como que a gente quer fazer o nosso fluxo de login e cadastro dos nossos usuários. Aí os usuários podem vir, criar sua conta, se cadastrar, e acessar o aplicativo. Dentro do aplicativo, a gente já pode ver aqui a carinha bem parecida com o nosso aplicativo que a gente construiu no nosso primeiro módulo, nosso primeiro super aplicativo que a gente criou de gestão de livros. Então, uma cara muito parecida e esse aplicativo nada mais é do que uma evolução daquele. A gente pega nosso aplicativo de gestão de livros e transforma aquele aplicativo numa rede social. Então, aqui a gente já vê que tem algumas características, A gente já tem aqui o número de seguidores, a gente tem o nosso arroba aqui. Se olhar aqui em cima, meu nome está aqui em cima também com meu arroba. Aqui nos nossos livros, antes a gente tinha apenas um livro. Agora a gente está trabalhando com meus tops 3 livros. Isso aqui vai ser interessante para a gente tratar aquela questão sobre listas e buscas. Então a gente já vai introduzir um pouco sobre isso também. Aqui a gente tem as pessoas quem eu sigo, a quantidade de pessoas. E aqui embaixo, muito parecido com o que a gente tinha, porém agora a gente vai ter um filtro aqui de buscas, um drop-down também. A gente pode filtrar aqui os nossos livros. Indo para a nossa página de detalhamento de livro, clicando aqui no nosso livro, a gente é levado para a nossa página. Aqui nessa página a gente vê que ela está bem similar ao que a gente já tinha visto também a nível de design, porém com alguns conceitos novos também. A gente vê aqui em cima que a gente tem uma estrela aqui em cima, essa estrela vai dar aquela função para a gente de ser um livro favorito ou não, e aqui tem alguns conceitos interessantes para a gente estar aprendendo, entendendo conceitos fundamentais. Aqui embaixo a gente tem os nossos comentários. Porém, agora a gente vê que a gente tem outros usuários comentando nos nossos livros aqui. Então, não são apenas comentários meus no livro. E aqui a gente também tem respostas, Então, as pessoas podem interagir nesses comentários criando respostas a ele. Então, aqui eu vejo que a Lorena aqui tem a resposta aqui de uma outra pessoa conversando com ela. A gente pode adicionar respostas, então gera uma conversação aqui nos nossos livros. Para finalizar, a gente também tem a página agora de feed, para a gente ver como que os outros usuários também estão utilizando o aplicativo. Então a gente tem aqui o meu perfil, bem clássico. Aqui a gente tem um feed dos meus amigos aqui, das pessoas que eu sigo. Posso ver o que eles estão adicionando, livros que eles adicionaram, tudo mais. E aqui em cima a gente consegue ver também de outras pessoas, recomendados. Então outras pessoas que eu não sigo, eu também consigo ver aqui, além das pessoas que eu sigo. Então aqui bem característico de uma rede social. E para fechar aqui em cima a gente ainda tem uma busca. Então eu posso vir aqui, procurar por um usuário, posso escrever o nome do usuário, buscar e encontrar esse usuário. Clicando, já sou levado à página desse usuário, Então eu posso ver os livros que ele está na lista de desejos, livros lendo, os livros lidos. E aí aqui eu posso seguir esse usuário se eu quiser. Então clico aqui, já sigo o usuário. Se eu voltar lá para os meus livros, eu já vejo que agora sim estou seguindo a Lorena aqui, já é um usuário que eu estou seguindo, e eu tenho 4 seguidores. Então aí fecha, bem clássico assim de uma rede social, e a gente vai estar aprendendo a construir tudo isso aí durante esse módulo. E para vocês terem uma visão geral de como que foi distribuída a didática do conteúdo que a gente vai estar passando aqui, primeiramente a gente vai fazer o nosso clássico planejamento do aplicativo, ainda a níveis bem simples, com wireframes simples aqui, a gente já vai ter essa introdução do planejamento de aplicativo, trazendo um pouco dos requisitos do aplicativo, e o planejamento de telas, assim como a gente fez
no nosso primeiro módulo. Após isso, a gente vai fazer a modelagem e o desenvolvimento do banco de dados, então modelar o banco de dados e inserir esse banco de dados no Bubble. Por fim, a gente vai estar implementando a inteligência e as lógicas do nosso aplicativo. Vai criar todo o fluxo de login, de cadastro de usuário, fazer o onboard do usuário, fazer os usuários seguirem os outros usuários, questão de comentários, filtros. A gente vai entender o que são custom states, mais uma funcionalidade nova aí dentro do Bubble e entre outras funcionalidades que a gente vai estar aprendendo durante esse módulo. Como de prática, vou estar deixando como descrição aí nessa aula todos os links importantes aqui para vocês estarem desenvolvendo esse módulo por completo. A gente vai ter o link do nosso editor, do aplicativo finalizado, então vocês também podem ter acesso, visualizar, entender como é que tudo foi construído, além de acompanharem, né, o desenvolvimento com a gente aqui. E também vou estar deixando alguns outros links recomendados de funções que a gente vai estar utilizando aqui nesse módulo, que no decorrer do módulo vai fazer mais sentido para vocês, mas já vou estar deixando listado ali também. Bora lá então, pessoal. Primeiro os passos desse nosso aplicativo, nossa rede social. Vamos partir para o planejamento do nosso app. Antes de partir para o planejamento, né, a gente relembrar e repassar a metodologia que a gente utiliza aqui dentro do No-Code Startup. É muito importante que a gente tenha a nossa base sólida de fundamentos, conceitos técnicos para desenvolver o nosso app, que é o que a gente está passando aqui com vocês, mas isso sempre está acompanhado de uma metodologia para fazer o desenvolvimento. Seja para desenvolver um aplicativo para você criar um negócio com base nisso, ou seja, para você desenvolver também aplicativos para outras pessoas prestando serviço. Então aqui a gente segue sempre a metodologia de primeiro a gente entender o problema e validar esse problema, independente, novamente, se você está criando esse aplicativo para você ou se você está prestando esse serviço. Isso é muito importante que você tenha o conhecimento disso, né, para agregar o maior valor possível da melhor forma possível. Então esse é o primeiro ponto que a gente não vai estar abordando muito aqui ainda nesse curso, mais para frente. E aí a gente vem depois para a solução, que é a conceitualização de fato dessa solução, a gente entender os requisitos de funcionalidades que esse app vai ter, entender quais são os fluxos de ações que acontecem dentro do nosso aplicativo. Depois a gente passa para um desenvolvimento de telas a nível de baixa fidelidade primeiro, que são nossos wireframes, aquelas mockups preto e branco, sem cores, onde a gente consegue ver de forma visual o que acontece dentro do nosso app. E aí, num segundo momento, a gente faz, de fato, o design de alta fidelidade, já com todo o design, toda a identidade visual do nosso aplicativo, que vai ser muito mais a cara do app finalizado. Partindo daí, a gente vai para modelagem de nossos bancos de dados, entende como que os dados são estruturados e implementa isso na nossa ferramenta. E por fim, a gente passa para, de fato, o desenvolvimento, né? Que é juntar tudo isso, o design com o banco de dados e as lógicas dentro da ferramenta que a gente vai estar desenvolvendo. E aí a gente começa um processo de melhoria contínua baseado nisso. Então, partindo para o entendimento da solução que a gente vai estar desenvolvendo, né? Qual que é o conceito do nosso app? E o conceito do nosso app, basicamente, ele é uma rede social no qual as pessoas podem interagir umas com as outras com base nas leituras que elas gostam de ler. Então, elas conseguem, né, criar e gerenciar suas leituras. Então, os usuários podem controlar suas leituras e deixar anotação nessas leituras. Mas, além disso, eles podem também encontrar outros usuários que têm gostos de leituras similares que eles e eles podem fazer comentários, interagirem nas leituras dos outros usuários. Então, esse é o conceito base, conceito geral do nosso app. E aí, entendendo quais são os requisitos desse aplicativo. Indo para os macros requisitos do app, a gente tem que os usuários eles podem controlar suas leituras em status, né, como a gente já viu, tem o desejo, lendo, lido. Os usuários devem conseguir adicionar, ver, editar, deletar suas leituras. Eles devem conseguir adicionar, ver, editar, deletar comentários em suas leituras. Eles podem também ver leituras de outros usuários, ver os comentários nos livros dos outros usuários e seguir outros usuários. O usuário pode adicionar comentários e respostas nos livros de usuário que ele segue. Então, aqui tem um ponto, né? Os usuários que ele segue. Podem filtrar suas leituras por título e categorias. Eles também têm a possibilidade de ver um feed, né, com os livros adicionados por seus amigos e por todos os outros usuários. Então, a gente tem aqui uma separação entre dois feeds, de amigos e de todos os usuários. E, por fim, o usuário pode logar e se cadastrar e deve preencher informações básicas ao se cadastrar, ou seja, passar por um processo de onboarding inicial. Então, esses aqui são macros requisitos, existem infinitos outras microações e tudo mais, mas aqui um mega mapeamento que a gente consegue fazer antes mesmo de começar a desenvolver o nosso app. E para conseguir implementar esses macros requisitos, atender esses requisitos e ao conceito geral do app, a gente consegue ter uma visão de quais são as telas que a gente vai precisar. Então, aí fazendo um mapeamento das telas que a gente vai precisar nesse app, vai precisar de uma tela de login e cadastro, obviamente, né? Os usuários precisam conseguir cadastrar
e colocar sua senha de acesso, bem padrão. A gente vai ter a tela de perfil, que é onde o usuário consegue ver todos os livros, gerenciar os seus livros e também ver o perfil e livros de outros usuários. Basicamente, essa tela é muito parecida, né? E aí, por fim, a gente tem a nossa tela de feed, que é a tela onde a gente pode ver todos os livros que estão sendo adicionados, a interação dos usuários no aplicativo, seja de amigos ou de todos os usuários. Perfeito, pessoal. E aí, tendo esse entendimento geral das telas que a gente precisa para o nosso aplicativo e dos macros requisitos, a gente consegue começar a esboçar a experiência do usuário em cada uma dessas telas para que ele consiga executar as ações da melhor forma possível, respeitando, né, os nossos macros requisitos e atendendo esses macros requisitos e as funcionalidades que a gente precisa que esse app tenha. E aí aqui trazendo esses esboços já pré-definidos, o nosso primeiro esboço, a gente tem a nossa tela de login, né, o nosso login ali com um design bem minimalista, simplesmente só um formulário para ele conseguir de fato se cadastrar ou entrar no aplicativo. Então, o formulário de login, o formulário de cadastro. Além disso, a gente tem a nossa tela de perfil, onde os usuários vão conseguir ali gerenciar seus livros. Então, a gente tem a ação de adicionar um novo livro principal. Aqui a gente consegue ver ali em cima, num campo superior, diferentemente do nosso aplicativo de gestão de livros, aqui ele vai ter lá os top 3 livros dele, consegue ver também as pessoas que ele segue, então tem a visão ali das pessoas que ele segue, quantidade de seguidores que ele tem. Então aqui já uma cara um pouco mais de rede social, com algumas funcionalidades essenciais para redes sociais. Passando para a nossa tela de detalhamento de livro, aqui a gente está atendendo o requisito de ter os nossos top 3 livros, então a gente tem uma funcionalidade ali com base naquela estrelinha de como que a gente vai conseguir definir qual que é um livro preferido nosso ou não, um dos nossos top 3 livros. Então ali tem já a experiência, como é que ela vai funcionar. Aqui a gente tem os nossos comentários e as nossas respostas. Então, a gente consegue ver exatamente como que a gente adiciona comentários, como que a gente deleta comentários, e aí a gente consegue ver como que essa interação, né, essa conversa acontece. Também vendo aqui do lado qual que é a experiência do usuário vendo, né, o comentário, as respostas, cada uma das respostas desse comentário em específico. E por fim, a gente tem a nossa tela de feed, uma tela bem padrão, que tem lá todas as ações, né, que aconteceram. A gente basicamente está vendo quais livros estão sendo adicionados pelos nossos amigos, ou seja, as pessoas que a gente segue, ou pelas outras pessoas, por todas as pessoas do nosso aplicativo. Então a gente tem ali, né, a gente consegue ver o nosso perfil, né, quantos seguidores a gente tem, bastante padrão de rede social. A gente tem um feed centralizado, e aí do lado a gente tem mais algumas informações. A gente tem os nossos top 3 livros ali que ficam aparecendo, e também embaixo as pessoas que eu sigo. Esse processo, pessoal, da gente desenhar as nossas telas nesses níveis de baixa fidelidade que a gente fala, onde a gente tem entendimento principalmente das ações que acontecem em cada uma das telas, qual que vai ser a experiência do usuário, para que a gente consiga atender todos os macros requisitos do nosso aplicativo e funcionalidades que o nosso aplicativo precisa ter. Então, esse processo de a gente fazer esse mapeamento é um processo extremamente primordial para o desenvolvimento de aplicativo. Seja para desenvolver um aplicativo só para você, ou um aplicativo no qual vai virar um negócio, ou se você está prestando serviço para alguma outra pessoa criando um aplicativo como um serviço. Aqui a gente está arranhando a superfície disso, né? Eu só trouxe aqui as telas prontas para vocês e apresentei aqui em uma apresentação. Esse processo ele pode ser feito à mão, né? Um papel, lápis e caneta. Pode ser feito também em alguns sistemas, né? Alguns softwares específicos que te ajudam a construir isso no próprio computador. Aqui a gente está arranhando a superfície disso, já trouxe as telas aqui completamente prontas em uma apresentação PowerPoint para vocês. Mais para frente a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, mas desde o módulo 0, né, a gente está trazendo esses conceitos pela importância que eles têm. Então todo aplicativo faz muito sentido iniciar com esse processo, né, novamente, seja para você ou para prestar serviço. Só com esse planejamento, pessoal, a gente pode ver o nível de consciência que a gente tomou do nosso aplicativo, né? A gente entende muito mais a fundo o que a gente vai estar construindo, por quê e onde a gente vai estar construindo. Então, esse processo ele é de extrema importância. É claro que aqui eu já mostrei para vocês o aplicativo finalizado, a gente já tem lá todo o design finalizado, onde cada coisa vai estar acontecendo. Mas na vida real não é assim, né? A gente tem uma ideia, né, alguns requisitos ali na nossa cabeça e a gente precisa materializar isso. E então esse processo ele se torna primordial para o desenvolvimento de qualquer aplicativo. Seja para um aplicativo pessoal, que só você vai utilizar, ou seja para criar um negócio com base nesse aplicativo, ou até mesmo prestar serviços, né? Um aplicativo que você está criando para outra pessoa. Independente do caso, esse processo ele é primordial
para você poupar tempo no futuro. É claro que aqui a gente está só arranhando a superfície disso, né? Eu trouxe aqui num slide PowerPoint já as coisas prontas e apresentei para vocês. Podem ficar tranquilos, mais para frente a gente vai abordar mais sobre isso, entrar mais a fundo, ver todas as etapas, vocês vão entender muito mais a fundo aí esse processo de planejamento. Porém, dada a importância desse processo, a gente já vem introduzindo ele desde o módulo zero, né? Fazendo um microplanejamento ali, o que não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, mas é algo que, com menor esforço, a gente consegue poupar muito tempo no futuro, muitos possíveis retrabalhos que a gente teria caso a gente não fizesse isso, fosse direto para o desenvolvimento, e aí a gente batesse a cara na parede com algo que a gente não esperava antes. De tudo isso, a gente já tem o nosso planejamento, a gente já tem a identidade visual do nosso app, a gente já sabe como que ele vai ficar, cores, disposições, tamanhos. Agora a gente passa de fato, vamos passar de fato para desenvolver o front-end do nosso aplicativo, botar a mão na massa, que é o que eu sei que vocês querem fazer aqui.